Eu achava que o pior da minha vida era Carla deixando marcas de café na minha mesa de mogno. Mal sabia que isso era como reclamar de uma unha encravada enquanto alguém serrava minha perna com uma lâmina enferrujada. Meu nome é Arthur Oliveira, e há 3 meses eu vivia o sonho brasileiro, 38 anos, CEO de uma empresa de tecnologia que criei na garagem, casado com uma mulher que parava o trânsito só de existir. Mas sonhos viram pesadelos num piscar de olhos, especialmente quando sua esposa planeja te matar pelo seguro de vida. E o pior, ela não agia sozinha. Eu pensava que o pior da minha vida era Carla deixando marcas de café na minha mesa de mogno. Mal sabia que isso era como reclamar de uma unha encravada enquanto alguém serrava minha perna com uma lâmina enferrujada. Meu nome é Arthur Oliveira, e há 3 meses eu vivia o sonho brasileiro, 38 anos, CEO de uma empresa de tecnologia que criei na garagem, casado com uma mulher que parava o trânsito só de existir. Morávamos num apartamento de cobertura com vista para a Avenida Paulista, em São Paulo. Dirigíamos carros que custavam mais que casas de muita gente e dávamos festas que saíam nas colunas sociais. O engraçado dos sonhos é como eles viram pesadelos rápido. Começou numa terça-feira de outubro de 2025. Eu estava no meu escritório em casa, depurando o código para o nosso novo lançamento de software de cibersegurança, quando ouvi Carla falando ao telefone na cozinha. A voz dela tinha aquele tom meloso que usava quando queria algo. Claro, querido, ela dizia. Búzios parece divino. Quando saímos? Parei de digitar. Não tínhamos falado de Búzios. Ah, o Arthur não vai se importar. Ela riu, um som que parecia vidro quebrando. Ele tá sempre enterrado nos computadores mesmo. Provavelmente nem nota que eu sume. Ela não estava errada na última parte, e isso devia ter sido meu primeiro alerta. 20 minutos depois, Carla entrou no escritório, parecendo capa de revista. O cabelo loiro preso de forma casual, que provavelmente levou uma hora para arrumar, e um vestido creme que custava mais que meu primeiro carro. Querido, disse, sem me olhar direito nos olhos. A Tatiana me convidou para ir para Búzios uns dias. Um retiro de bem-estar. Tatiana Mendes era a melhor amiga de Carla, herdeira de uma fortuna que colecionava maridos como selos. Pelo que eu soube, ela estava no quarto. Quando? Perguntei, ainda olhando para a tela. Esse fim de semana, só uma semana. Uma semana para um retiro em Búzios. Tá bom, eu disse. Divirta-se. Ela beijou o topo da minha cabeça, e eu senti o perfume dela, algo francês e caro que ela começou a usar faz pouco. Você é o melhor, Arthur. Vou sentir sua falta demais. A mentira saiu tão fácil que quase acreditei. Depois que ela saiu, fiquei ali um bom tempo olhando pro código sem ver nada. Quando a gente virou estranhos na mesma casa. Quando os beijos dela viraram obrigação. Sacudi a cabeça e voltei pro trabalho. Eu tinha uma empresa para tocar, e a autopiedade nunca depurou o código de ninguém. Carla partiu para Búzios na sexta de manhã, arrastando uma mala grande o suficiente para esconder um corpo. Ela brilhava de empolgação, tagarelando sobre massagens e aulas de yoga. Eu a levei para o aeroporto de Guarulhos porque é o que maridos decentes fazem, né? Te ligo hoje à noite, prometeu, de ponta dos pés para beijar minha bochecha. Ela não ligou aquela noite nem na seguinte. No domingo, eu me sentia um fantasma assombrando minha própria casa. O silêncio pesava, quebrado só pelo zumbido da geladeira e o barulho distante do trânsito 20 andares abaixo. Eu sempre me dei bem com a solidão, mas isso era diferente. Parecia abandono. Foi aí que decidi surpreendê-la. Na segunda, liguei para a limpeza Premier. Fazia meses que eu queria contratar um serviço regular, mas Carla insistia em fazer sozinha. Eu gosto das coisas do meu jeito, dizia, código para não confio em estranhos em casa. Mas ela não estava lá, e pensei que seria legal ela voltar para uma casa impecável. Uma oferta de paz, talvez, para dizer desculpa por ser distante sem falar. A mulher que atendeu tinha sotaque leve, talvez nordestino. Limpeza Premier, aqui é Maria. Como posso ajudar? Quero agendar uma limpeza profunda no apartamento, eu disse. Essa semana, se der.
Claro, senhor. Temos vaga quarta de manhã. O senhor vai estar em casa? Vou pro trabalho, mas deixo a chave com o porteiro. Perfeito. Mandamos nossa melhor equipe. Maria Silva vai liderar. Ela tá com a gente há 15 anos. Muito minuciosa, confiável. Na quarta, deixei instruções detalhadas com o porteiro e fui pro escritório. Minha empresa, Nexus Soluções, ocupava 2 andares de uma torre de vidro na Paulista. Especializavas em software de cibersegurança, irônico considerando como falhei em proteger minha própria vida. Eu estava no meio de uma reunião de orçamento quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Senhor Oliveira. A voz tremia, assustada. Aqui é Maria Silva, da limpeza. Senhor, precisa vir para casa agora. Meu sangue gelou. O que houve? Incêndio? Invasão? Não, senhor. Nada disso. A voz baixou para um sussurro. Encontrei uma coisa. Algo que o senhor precisa ver. Tô com medo, senhor Oliveira. Acho que o senhor tá em perigo. A linha caiu. Inventei uma emergência familiar e corri para casa, mente girando com possibilidades. Vazamento de gás? Invasão? Carla voltou cedo e pegou a equipe de surpresa? Mas quando cheguei no prédio, não tinha viaturas de emergência. Nenhum morador evacuado, só Maria Silva, mulher pequena na casa dos 50, sentada na escada da entrada principal. Ela apertava um lenço e parecia ter chorado. O que viria a seguir mudaria tudo para sempre. Senhora Silva? Me aproximei devagar, como se fosse um animal ferido. Tá tudo bem? Ela me olhou com olhos escuros que viram demais. Senhor Oliveira, limpo casas há 20 anos. Vi drogas. Vi traições. Vi famílias destruídas por segredos, mas nunca vi nada assim. Ela se levantou, mãos tremendo. Tá no closet do quarto, no fundo, atrás dos casacos de inverno da sua esposa. Tem uma caixa. Minha boca secou. Que tipo de caixa? O tipo que arruína vidas, sussurrou. O tipo que mata a gente. A subida de elevador pro 20º andar pareceu horas. Maria ficou do meu lado, torcendo as mãos e murmurando que pareciam rezas em português. Queria perguntar mais, mas o olhar dela me avisou para esperar. A porta do apartamento estava entreaberta, suprimentos de limpeza espalhados no corredor como se alguém tivesse largado tudo e fugido. Cheirava a limão polido, um aroma alegre que parecia obsceno nas circunstâncias. Eu estava fazendo o quarto, explicou Maria enquanto passávamos pela sala. Sua esposa tem tantas roupas, lindas roupas. Organizei por estação, como pediu. Paramos na porta do quarto principal. Nossa cama king size estava impecável, edredom creme liso como vidro. A penteadeira de Carla brilhava, perfumes e maquiagens caros alinhados como soldados. A caixa estava bem no fundo, continuou Maria, me levando pro closet walk-in, atrás dos casacos de inverno, debaixo de suéteres velhos. No começo, pensei que fossem presentes de Natal ou algo pessoal. Quase não olhei. Ela apontou pro canto do closet, onde os casacos designer de Carla pendiam como fantasmas coloridos. Mas era pesada quando mexi. E quando abri? A caixa estava na cama agora, inofensiva. Tinha o tamanho de uma caixa de sapato, de papelão simples, para guardar fotos antigas ou documentos. Nada ameaçador nela. O que tem dentro? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que não queria saber. Veja com os próprios olhos, sussurrou Maria. Mas cuidado, senhor Oliveira. Muito cuidado. Me aproximei como se pudesse explodir. Mãos firmes ao erguer a tampa, mas o coração batia forte. Primeiro, fotos. Dezenas delas, todas de mim, eu saindo do prédio, entrando no escritório, no supermercado, na academia, na cafeteria onde almoçava todo dia. Fotos de vigilância, tiradas com lente teleobjetiva de longe. Alguém me vigiava, estudava meus hábitos, rotinas. Por baixo, e-mails impressos.
Reconheci o cabeçalho da nossa seguradora. Mas não eram cópias da apólice comum de casa. Eram sobre uma apólice de seguro de vida que eu nunca vi. No valor de 25 milhões de reais, com Carla como única beneficiária. Minha assinatura no fim do formulário, mas eu nunca assinei. Alguém falsificou, e fez bem feito. Tinha mais. Extratos bancários mostrando saques grandes em dinheiro da nossa conta conjunta. Saques que eu não fiz. Um segundo passaporte com foto de Carla, mas nome diferente, Vitória Marques. Passagens para países sem tratado de extradição com o Brasil. No fundo da caixa, enrolado num lenço de seda que eu reconheci como favorito de Carla, um vidrinho de vidro com líquido claro. Sem rótulo, sem identificação. Líquido inocente como água, mas mortal como uma arma carregada. Meu Deus, respirei. Tem mais, disse Maria baixinho. Entregou um papel dobrado ao meio. Isso estava colado na tampa interna. Desdobrei com dedos trêmulos. Era manuscrito na letra elegante de Carla. 2 semanas bastam. A apólice não será contestável depois do período de carência. Faça parecer acidental. Ataque cardíaco seria ideal, dado o estresse dele e histórico familiar. V cuida do resto. Limpe tudo e suma. V, a nota datava de 5 dias atrás. 5 dias da viagem dela para Búzios. Afundei na cama, a nota caindo dos dedos dormentes. Tudo fazia sentido agora. A distância entre nós. As ligações misteriosas. O interesse súbito na minha saúde e estresse. Como ela me pressionava para comer melhor, exercitar mais, tomar aqueles suplementos vitamínicos que comprou. Senhor Oliveira. A voz de Maria veio de longe. Chamo a polícia? Olhei para ela, mulher que provavelmente salvou minha vida sendo minuciosa no trabalho. Sim, eu disse. Chama a polícia. Enquanto Maria ligava, sentei ali olhando a prova da traição da minha esposa. 5 anos de casamento, e tudo mentira. Ou talvez não tudo. Talvez ela me amasse antes de eu ficar rico o suficiente para valer mais morto que vivo. A polícia chegou 20 minutos depois. O detetive Pedro Moreira era um homem na casa dos 40, cabelo grisalho e olhos cansados de ver o pior da humanidade. Examinou o conteúdo da caixa com distanciamento profissional. Sua parceira, a detetive Ana Lima, mais jovem, tomou meu depoimento. Quando suspeitou de algo errado, perguntou Ana. Nunca, admiti. Pensei que ela estava distante. Tínhamos problemas, mas nunca imaginei. Gesticulei pro caixa sem jeito. Entrou em contato com sua esposa desde que ela foi para Búzios? Ela devia ligar, mas não ligou. Achei que estava ocupada com a amiga. Moreira ergueu os olhos das fotos. Senhor Oliveira, tentou ligar para ela? Peguei o celular e disquei o número de Carla. Foi direto pro correio de voz, voz dela animada e alegre. Oi, você ligou para Carla. Não posso atender agora, mas deixa recado que eu retorno logo. Que mentira bonita. Vamos precisar levar tudo como prova, disse Moreira, colocando itens de volta na caixa com cuidado. E o senhor precisa ir à delegacia para depoimento completo. Claro. Mas e a Carla? Vão prender ela? Os detetives trocaram olhares. Precisamos localizá-la primeiro, disse Ana. E verificar se esses documentos são autênticos. É um caso complexo, senhor Oliveira. Essas coisas levam tempo. Mas o tempo era o que eu não tinha, e a descoberta abria portas para um abismo maior. Tempo. A única coisa que eu talvez não tivesse se Maria não achasse aquela caixa. Depois que a polícia saiu, Maria e eu ficamos na sala, cercados pelos restos da limpeza interrompida. Ela parecia exausta, envelhecida pela descoberta. Senhora Silva, eu disse. Não agradeço o suficiente. Você salvou minha vida. Ela balançou a cabeça. Só fiz meu trabalho. Mas, senhor Oliveira, agora precisa ter muito cuidado. Se sua esposa descobrir que a caixa sumiu. Não precisou acabar a frase.
Se Carla soubesse que o plano dela foi descoberto, poderia acelerar ou achar outro jeito de conseguir o que queria. Vou ter cuidado, prometi. Depois que Maria saiu, tranquei a porta dupla e ativei o alarme. Depois sentei na sala olhando para a Avenida Paulista e tentei processar o que minha vida virou. Meu celular tocou, me assustando. Número desconhecido de novo, mas dessa vez era o detetive Moreira. Senhor Oliveira, preciso perguntar algo, e quero que pense bem antes de responder. Tá bom. O senhor sabia que sua esposa foi casada antes? A pergunta me acertou como soco. O quê? Não, impossível. Ela disse que eu era o primeiro marido. Pausa longa. Senhor Oliveira, pela investigação preliminar, Vitória Marques, esse é o nome verdadeiro dela. Aliás, não Carla Santos como te contou, foi casada 3 vezes antes. Os 3 maridos anteriores morreram em até 2 anos de casados. O quarto girou. Como morreram? É o que estamos descobrindo. Mas senhor Oliveira, talvez queira ficar em outro lugar hoje. Onde ela não saiba. Não dormi aquela noite. Como poderia? Todo o som no apartamento, o umbido da geladeira, vento nas janelas, ronco distante do trânsito, soava como passos, alguém vindo terminar o que começou. Em vez de dormir, fiz o que sei melhor, mergulhei no mundo digital. Carla sempre foi cuidadosa com o computador perto de mim, outro sinal vermelho. Mantinha o laptop com senha e nunca deixava sozinho. Mas esqueceu um detalhe crucial. Sou especialista em cibersegurança e projetei a infraestrutura de rede do prédio inteiro. Todo dispositivo no Wi-Fi de casa deixa rastros, migalhas digitais que levam a um servidor central que acesso remotamente. Levei 3 horas para quebrar a criptografia dela. O que achei gelou meu sangue. A conta de e-mail que descobri não era a de uso diário. Era secreta, registrada como Vitória Marques, cheia de comunicações de meses que pintavam um quadro de traição completa, tirando meu fôlego. O primeiro e-mail que chamou a atenção era de 6 meses atrás, de edu2025@seguroemail. Compravitmarques@martinsne. Com BR assunto, nossa conversa. Eduardo, pensei no que você disse na conferência. Você tem razão. O Arthur tá vulnerável agora. O estresse do IPO, o problema cardíaco do pai dele, tudo. O timing não poderia ser melhor. Precisamos ser espertos. Pacientes, mas acho que seu plano pode dar certo. Me liga depois das 22 horas, ele vai estar dormindo. Vê meu peito apertou ao ler o nome. Conheci Eduardo. Era o CEO da Martins Tech, meu maior concorrente em cibersegurança. Rivais há anos, desde que ele tentou roubar meus melhores desenvolvedores com promessas de opções de ações e carros da empresa. Mas nunca suspeitei que ele conhecesse Carla. Muito menos que conspirassem contra mim. Rolei meses de e-mails, cada um mais condenatório. Detalhavam um relacionamento que começou numa conferência de tech em Las Vegas, que Carla insistiu em ir comigo, dizendo que queria entender meu mundo. De edu@martinsne. Com BR para vi2025@seguroemail. Com assunto, ontem à noite. V, não paro de pensar em você. Em nós. O Arthur não te merece. Nunca mereceu. Você tá desperdiçada com alguém que liga mais para código que para mulher na cama. Quando isso acabar, teremos tudo. Minha empresa absorve a dele. E com o dinheiro do seguro, nunca mais nos preocupamos. Te amo. Tive que parar de ler um momento, lutando contra o impulso de socar a tela. A forma casual como discutiam minha morte, como planejando férias ou jantar, era mais gelada que qualquer ameaça. Mas piorou, muito. Os e-mails revelavam que não era a primeira colaboração. Eduardo fora casado antes com uma mulher chamada Patrícia, que morreu num acidente de carro 2 anos atrás. O pagamento do seguro fora alto, e pelos e-mails, Carla ajudou a orquestrar o acidente também. De Vitmarques2025@seguroemail. Compraedu@martinsne. Com BR assunto, aniversário da Patrícia. E,
Sei que hoje é duro para você, mas lembra que o que fizemos era necessário. A Patrícia ia levar metade da empresa no divórcio. Agora você tem tudo, e nós nos temos. O Arthur vai ser mais fácil. Ele confia em mim completamente. O tolo acha que eu amo ele. Mais um mês e acaba tudo. Vê. Havia fotos anexadas em alguns e-mails. De Eduardo e Carla juntos em quartos de hotel. Corpos entrelaçados, rostos corados de paixão e conspiração. A mulher nas fotos não lembrava a esposa fria e calculista com quem eu vivia. Essa era viva, elétrica, consumida de desejo. Ela nunca me olhou assim, nem uma vez em 5 anos. O que mais eu descobriria ao continuar cavando? O e-mail mais recente datava de 3 dias atrás, de edu@martinsner. Com BR para vi2025@seguroemail. Com o assunto, cronograma. V. A apólice está ativa. A Tatiana confirmou o álibi para a semana toda. A substância que pediu tá no lugar de sempre. Cuidado com ela. Algumas gotas no café da manhã bastam. Vou estar em São Paulo amanhã para a reunião do Conselho da Nexus. Irônico que eu sente do lado dele enquanto você acaba com a vida dele. Depois disso, sem mais mortes. Teremos dinheiro para sumir para sempre. Te amo, Vitória. Logo seremos livres. E afastei da cadeira, mãos tremendo de raiva. Enquanto eu me preocupava com projeções de orçamento e lançamentos de software, minha esposa e meu maior rival empresarial planejavam meu assassinato. Riam disso, se excitavam, tratavam minha vida como obstáculo para a felicidade deles. Mas algo no último e-mail chamou a atenção. Depois disso, sem mais mortes. Quantas pessoas eles mataram juntos? Quantas vidas destruíram pela grana e poder? Continuei cavando, seguindo trilhas digitais que levavam mais fundo na conspiração. Achei uma rede de cúmplices que se estendia por vários estados. Tatiana Mendes não era só álibi. Era participante ativa, ajudando a identificar alvos ricos e criar oportunidades para acidentes. Tinha Bruno Hoffman, investigador de seguros que acelerava indenizações e encobria suspeitas. Doutora Sofia Ramos, médica que falsificava laudos para alegar condições pré-existentes. Até um diretor de funerária, Miguel Torres, que ajudava a descartar evidências em cremações. Era uma rede de assassinato por lucro, e eu era o próximo alvo. Meu celular vibrou com mensagem de Carla. Sentindo sua falta demais, querido. Búzios é lindo, mas não é o mesmo sem você. Volto amanhã à noite. Mal posso esperar para te ver. Amor, C. A mentira casual, enviada enquanto provavelmente estava na cama com Eduardo, revirou meu estômago. Mas me deu uma ideia. Eu podia jogar esse jogo também. Mandei de volta, sinto sua falta também. Mal posso esperar para te abraçar. Boa viagem. Amor. Então comecei a planejar a vingança. Primeiro passo, fazer eles acharem que o plano ainda estava de pé. Não podia deixar saberem que descobri a conspiração. Ainda não. Precisava de tempo para juntar mais provas, tempo para virar a rede deles contra eles mesmos. Mas também precisava me proteger. Aquele vidrinho de veneno ainda estava por aí, e Carla voltava em menos de 24 horas. Liguei pro detetive Moreira. Senhor Oliveira, tá tarde. Eu sei, mas achei algo. E-mails entre minha esposa e Eduardo Martins. Eles planejam isso há meses. Pausa longa. Eduardo Martins, o CEO da Tech? Você o conhece? A esposa dele morreu num acidente de carro 2 anos atrás. Batida sozinha. Sem testemunhas. A seguradora pagou sem questionar. Não foi acidente, eu disse. Eles mataram ela também. Pode encaminhar os e-mails? Já fiz. Detetive, tem mais. Carla volta amanhã à noite. Se ela achar que o plano tá secreto, colocamos vigilância no prédio. Moreira prometeu. Mas, senhor Oliveira, cuidado.
Se essas pessoas forem tão perigosas quanto pensa, não hesitam em te matar se sentirem acuados. Depois de desligar, sentei na escuridão do apartamento, olhando as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Carla provavelmente deitava com Eduardo, planejando meu enterro enquanto celebravam o futuro juntos. Mas cometeram um erro crucial. Subestimaram o homem que tentavam matar. Construí uma empresa do nada. Sobrevivi a tentativas de aquisição hostil, crises econômicas e competição feroz. Aprendi a lutar sujo quando preciso, a ser implacável quando a situação exige. Carla e Eduardo me viam como mais uma vítima, para descartar por lucro. Iam aprender como estavam errados. Na manhã seguinte, acordei com clareza que não sentia há meses. Talvez pelo saber que meu casamento acabou. Ou alívio simples de entender o que enfrentava. De qualquer jeito, me senti eu mesmo pela primeira vez em anos. Primeira parada, escritório. Precisava agir normal para manter a fachada de marido ingênuo, mas também começar a preparar o terreno pro que viria. Bom dia, chefe. Tiago Mendes, meu CTO, me cumprimentou ao entrar. Tiago estava comigo desde os primórdios, quando fazíamos turnos de 18 horas vivendo de pizza e energéticos. Era um dos poucos em quem confiava totalmente. Tiago, preciso que faça algo para mim, eu disse, fechando a porta. E precisa ficar quieto. A expressão dele ficou séria. O que rolou? Dei a versão resumida. Carla tentava me matar pelo seguro. Trabalhava com Eduardo Martins, e precisava proteger a mim e a empresa. O rosto de Tiago passou por choque, raiva e, por fim, determinação fria. O que precisa? Liquide quieto algumas minhas opções de ações. Faça parecer que temos problema de caixa. Espalhe rumores de demissões potenciais. Talvez insinue que estamos com dificuldade para pagar folha. Quer que achem que a empresa está falindo. Quero que Eduardo e Carla achem que eu tô falindo. Se acreditarem que tô quebrado, podem ficar desesperados e errar. Tiago assentiu devagar. Quebrado quanto? Quebrado o suficiente para um seguro de 25 milhões de reais parecer bênção para a viúva de luto. Meu Deus, Arthur, tem certeza? Tenho. Mas a dúvida dele ecoava a minha, e o plano mal começava a se desenrolar. Enquanto Tiago trabalhava para afundar minha fortuna aparente, pedi para Luísa Costa, minha assistente administrativa, cavar nos negócios de Eduardo. Luísa tinha talento para fofoca e melhor ainda para achar info que ninguém quer achada. Preciso de tudo sobre Eduardo Martins, eu disse. Registros financeiros, relações comerciais, vida pessoal, qualquer coisa útil. Os olhos de Luísa brilharam. Ela amava desafio, especialmente derrubar inimigo da empresa. Pergunto por quê? Melhor não saber detalhes ainda. Só confia. Ao meio-dia, Tiago espalhara rumores sobre problemas financeiros da Nexus Soluções. Nossas ações caíram 3%, e blogs do setor já especulavam demissões. Meu celular tocou com ligações de investidores e conselheiros preocupados. Deixei a maioria pro correio de voz. Nas que atendi, exagerei o CEO estressado, sobrecarregado, talvez não pensando claro. Não foi difícil fingir. Vivi essa realidade meses sem saber. Luiz entrou no escritório por volta das 14 horas com uma pasta grossa e sorriso satisfeito. Eduardo Martins não é tão limpo quanto finge, anunciou, largando a pasta na mesa. 3 violações da CVM nos últimos 5 anos, todas resolvidas quieto. 2 ações de assédio sexual de ex-funcionárias, também fora dos tribunais. E o interessante, a empresa dele tá alavancada até o talo. Pega empréstimos contra lucros futuros para expansão. Alavancada quanto? Se perder um contrato grande, quebra em 6 meses. Sorri pela primeira vez em dias. Luísa, você é brilhante. Eu sei, mas Arthur, tem mais. Algo estranho. Ela tirou uma foto da pasta, tiro de vigilância fora de um restaurante no centro. Mostrava Eduardo almoçando com um homem que não reconheci, mas Luísa anexara a nota identificando como Vicente Carreira, associado conhecido de figuras do crime organizado em São Paulo.
Isso foi na semana passada, disse Luísa. O que um CEO de tech faz almoçando com advogado de máfia? As peças se encaixavam na minha mente. Eduardo não era só assassino. Estava ligado à rede criminal maior. Explicava como ele e Carla puxavam acidentes múltiplos sem serem pegos. Mas significava que eram mais perigosos que pensei. Meu celular vibrou com outra mensagem de Carla. Voo atrasado. Chego tarde hoje. Não me espere acordado. Te amo. Perfeito. Me dava mais tempo para preparar. Passei a tarde instalando vigilância no apartamento. Câmeras escondidas no quarto, cozinha e sala. Gravadores de áudio em lugares que Carla nunca pensaria. Se ela tentasse me envenenar, queria cada segundo documentado. Também fui ao médico, explicando preocupação com envenenamento possível e precisando de exames para Basiline. Dr. Williams achou paranoia, mas concordou em rodar painéis toxicológicos completos e manter confidencial. À noite, estava pronto o possível. Apartamento grampeado para som e vídeo. Detetive Moreira no descagem rápida, e arrumei com Tiago para checar por mensagem a cada hora. Carla chegou em casa às 23h30, bronzeada e relaxada da semana em Búzios. Brilhava, e percebi que não era do sol. Era antecipação. Ela achava que voltava para executar a fase final do plano. Querido, exclamou, largando a mala e me abraçando. O abraço parecia de cobra. Senti tanto sua falta. Como foi o retiro? Perguntei, fingindo marido amoroso e ingênuo. Maravilhoso, mas exaustivo. Todo aquele yoga e meditação. Rio, som de vidro quebrando. Tô morrendo de fome. Jantou? Te esperei. Que fofo. Deixa eu me arrumar e faço algo para nós. Ela sumiu no quarto, e vi pela câmera escondida ir direto pro closet. Vi o rosto dela mudar ao notar a caixa sumida. Vi o pânico antes de se recompor. Quando voltou para a cozinha, o sorriso estava forçado. Tudo bem? Perguntei inocente. Claro, cansada da viagem. Se mexeu na cozinha com eficiência treinada, preparando um jantar tardio de macarrão e salada. Como foi sua semana? Você parece estressado. O trabalho tá desafiador. Estamos com dificuldades financeiras. O garfo dela parou no meio do caminho para a boca. Que dificuldades? Lancei numa história bem armada sobre contratos perdidos, preocupações de investidores e falência potencial. Com cada detalhe, vi a expressão de Carla animar, empolgar. Ela babava na ideia da minha ruína financeira. Mas o que ela faria em seguida? Ah, Arthur, disse, estendendo a mão para apertar a minha sobre a mesa. Sinto muito, mas sabe que vamos superar juntos, né? Na saúde e na doença. O voto de casamento soou obsceno na boca dela. Depois do jantar, insistiu em fazer meu chá favorito, camomila com mel, para me ajudar a dormir melhor. Vi ela na cozinha, vi palmear algo pequeno e claro, vi adicionar no meu copo quando achou que eu não olhava. Aqui, querido, disse, entregando o chá envenenado com um sorriso. Isso te relaxa. Peguei o copo, inspirei o doce cheiro de camomila e morte, e sorri de volta. Obrigado, eu disse. Você sempre sabe o que preciso. Ergui o copo para os lábios, vi ela se inclinar um pouco em antecipação, e então fiz algo que ela não esperava. Troquei os copos. Na verdade, eu disse, acho que prefiro café. Você se importa de beber esse? Odeio desperdiçar. Por um momento, a máscara dela escorregou. Vi a Carla real por baixo, fria, calculista, furiosa por o plano ter sido interrompido. Mas se recuperou rápido. Claro, querido. O que você preferir? Tomou um golinho, só para ser educada, e largou de lado. Na verdade, também não tô com sede. Vamos pra cama. Boa ideia. Tô cansado. Fizemos os rituais de se preparar para dormir, escovando dentes lado a lado como o casal amoroso que fingíamos ser. Mas senti a tensão dela. Vi a mente trabalhando, tentando bolar o próximo passo.
Na cama, ela se aninhou contra mim, cabeça no peito, respiração desacelerando ao dormir. Mas fiquei acordado, olhando pro teto, ouvindo o coração dela contra minhas costelas. Essa mulher planejara me assassinar, matar a outros antes, passará meses deitando nessa mesma cama planejando minha morte. Mas cometer um erro crucial. Me subestimara. Amanhã, o jogo de verdade começaria. Acordei na manhã seguinte com Carla falando baixo no banheiro. A porta estava fechada, mas os microfones escondidos pegaram cada palavra. Não deu certo, dizia, voz tensa de frustração. Ele trocou os copos na última hora. Não sei se suspeita ou foi sorte burra. A voz de Eduardo veio clara no viva voz. Não podemos arriscar mais, vê. Se ele tá desconfiado, aceleramos o cronograma. O que sugere? A reunião do conselho é à tarde. Vou estar no mesmo prédio que ele. Talvez hora de abordagem mais direta. Eduardo, combinamos. Eu sei o que combinamos, mas as coisas mudaram. Se a polícia começar a olhar, não vão. Sem provas. Se ela soubesse. Sempre tem prova, Vitória. A questão é se alguém procura. Ouvi água correndo, depois a voz de Carla de novo. Me dá mais uma chance. Hoje à noite, acho outro jeito. Tá bom. Mas se não der, fazemos do meu jeito. A ligação acabou, e fechei os olhos rápido, fingindo dormir enquanto Carla saía do banheiro. Bom dia, querido, disse, voz melosa doentio ao beijar minha testa. Dormiu bem. Como o bebê, menti. Aquele chá ajudou mesmo. O sorriso dela irradiava. Que bom. Depois que ela saiu pro yoga ou o que realmente fazia, liguei pro detetive Moreira. Eles estão desesperados, eu disse. Eduardo fala em abordagem mais direta. Temos vigilância nos dois, garantiu Moreira. Mas Arthur, tenho que perguntar, tem certeza que quer seguir assim? Temos provas para prender eles agora. Não basta para condenar pelas outras mortes. Quero todos, detetive. Todo mundo que participou disso. É perigoso. Tanto quanto deixar eles livres para matar outro. Aquela tarde, sentei na sala de conselho da Nexus Soluções ouvindo relatórios trimestrais e projeções de orçamento enquanto Eduardo Martins sentava do outro lado da mesa. Ele parecia confiante, relaxado, como um homem prestes a resolver todos os problemas. Não fazia ideia de que eu sabia exatamente quais eram esses problemas. Arthur, disse durante intervalo, se aproximando com expressão preocupada, ouvi sobre suas dificuldades financeiras. Se a Martins Tech puder ajudar. A oferta era calculada perfeitamente, predatória de forma transparente, que quase ri alto. Muito generoso, Eduardo, eu disse. Mas acho que superamos a tempestade. Claro, claro. Mas se quiser discutir fusão ou aquisição simples. Colocou a mão no meu ombro, e levei todo autocontrole para não quebrar os dedos dele. Odiaria ver uma empresa como a sua afundar por problema temporário de caixa. Vou lembrar. Apertou o ombro e vi algo escuro piscar nos olhos dele. Faça isso, Arthur. O tempo acaba quando menos espera. A ameaça velada pairava, e a noite prometia ser o clímax. Depois da reunião, segui Eduardo para o estacionamento. Ele estava no celular de novo, falando em tons baixos. Hoje à noite, dizia, de um jeito ou de outro, isso acaba hoje. Fiquei nas sombras gravando tudo no celular até ele ir embora no Audi preto. Então liguei pro Moreira de novo. Eles vão agir hoje, eu disse. Deixa rolar até ter tudo em fita. Arthur, promete. Detetive, essas pessoas mataram pelo menos 4 que sabemos. Quero eles enterrados tão fundo que nunca vejam luz. Pausa longa. Tá bom, mas no momento que acharmos você em perigo real, entramos. Naquela noite, Carla estava tenciosa demais. Cozinhou meu prato favorito, abriu uma garrafa de vinho caro e ficava me tocando. Mão, braço, ombro. Para quem via, parecíamos casal reacendendo o romance.
mas via o cálculo nos olhos dela. Sentia a tensão no toque. Ela se preparava para algo. Arthur, disse sobre a sobremesa. Pensei no que você falou ontem sobre os problemas da empresa. O que deles? Talvez seja um sinal. Hora de dar um passo atrás, reavaliar prioridades. Estendeu a mão e pegou a minha. Poderíamos vender a empresa, pagar dívidas e recomeçar em outro lugar. Só nós dois. Vender para quem? Bem, o Eduardo te fez uma oferta, né? Lá estava. A armadilha entregue com inocência perfeita. Ele mencionou algo sobre aquisição. Sim. Talvez deva considerar. Quer dizer, qual o pior que pode acontecer? Morte, pensei. O pior que pode acontecer é você e seu amante me matarem e dividirem o seguro. Suponho que vale explorar, eu disse. O sorriso dela brilhou. Que bom que tá aberto a isso. Acho que pode ser exatamente o que precisamos. O que você precisa, talvez. Depois do jantar, sugeri um passeio pela Marginal Pinheiros. Noite linda, disse, e ar fresco pode ajudar a pensar claro no futuro. Concordei, sabendo que provavelmente era quando planejavam agir. Um assalto que dá errado, talvez, ou acidente trágico perto da água. Mas enquanto andávamos pelo parque, notei carros de polícia paisana posicionados em pontos estratégicos no caminho. Moreira cumpria a palavra. É tão pacífico aqui, disse Carla, me guiando para a área mais isolada perto do rio. Às vezes penso que devíamos sumir, sabe, deixar todo o estresse e pressão para trás. Onde iríamos? Em algum lugar quente, onde pudéssemos recomeçar. A mão dela apertou meu braço. Onde ninguém nunca nos achasse. Chegamos num trecho quieto do caminho à beira-rio, longe das luzes da rua e dos corredores noturnos. Carla parou e virou para mim. Arthur, tem algo que preciso te dizer. O quê? Eu te amo mais do que você sabe. E tudo o que fiz, tudo o que vou fazer, é porque te amo. Antes que eu respondesse, ela puxou algo da bolsa. Um pequeno dispositivo que parecia inalador de asma. Isso só dói um instante, sussurrou, erguendo para minha cara. Segurei o pulso dela, parando a centímetros do meu nariz. O que é isso, Carla? É a mesma coisa que usou na Patrícia Martins? Que ia botar no meu chá. O rosto dela empalideceu. Arthur, não sei do que fala. Claro que sabe. Assim como sabe da apólice falsificada, das fotos de vigilância e dos e-mails entre você e Eduardo planejando meu assassinato. Ela tentou se soltar, mas segurei firme o pulso. Com a mão livre, tirei o celular e mostrei o app de gravação rodando a noite toda. Sorria, querida. Você vai ficar famosa. Foi aí que ela gritou. Não por ajuda. Gritou de raiva, frustração, fúria de predador ou de maneuver pela presa. Arranhou meu rosto com a mão livre, tentando quebrar meu aperto no dispositivo. Seu canalha, rosnou, a máscara linda finalmente caindo completamente. Você não faz ideia do que fez. O Eduardo te mata por isso. O Eduardo vai ter problemas próprios, eu disse enquanto policiais saíam das sombras ao redor. O detetive Moreira se aproximou com arma em punho, parceira flanqueando do outro lado. Vitória Marques, você tá presa por conspiração para assassinato, fraude em seguro e tentativa de assassinato de Arthur Oliveira. Enquanto a algemavam, ela me olhou com um ódio puro. Isso não acaba, Arthur. Você nunca vai estar seguro. Nunca. Mas eu já pensava na fase 2 da vingança. O sistema legal cuidaria das acusações de assassinato. Mas havia outras formas de justiça, outros jeitos de garantir que Eduardo Martins e sua rede de cúmplices pagassem pelo que fizeram. E eu mal começava. Na manhã seguinte, o mundo de Eduardo Martins começou a desabar. Passei a noite toda após a prisão de Carla trabalhando com o detetive Moreira e a unidade de crimes cibernéticos da PF, entregando toda a evidência digital que juntei. Mas fiz cópias de tudo porque meus planos iam além de simples processo criminal. Exatamente às 9 horas,
Todo o blog de Tecmajor, jornal de negócios e outlet de notícia em São Paulo recebeu pacote anônimo de e-mails de Eduardo com Carla, documentação de ligação com figuras do crime organizado e provas ligando ele à morte de Patrícia Martins. O escândalo se espalharia como fogo no carnaval, consumindo tudo.